Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre sozinho no shopping. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Começou como qualquer outro dia, mas acabou se tornando o meu pior pesadelo. Mas vamos começar do início. Tudo começou em um sábado comum, quando decidi dar uma volta no shopping para comprar algumas coisas. Quando cheguei, encontrei um lugar lotado. Famílias fazendo compras, crianças correndo e o barulho das pessoas preenchendo o ar. Resolvi entrar em uma loja de tecnologia, porque estava à procura de um celular novo. Fiquei bem impressionado ao entrar na loja. Estava cheia de luzes brilhantes, muito bem organizada, e havia vários aparelhos expostos nas vitrines. A música ambiente também era ótima. Depois de olhar vários modelos de celular, encontrei um que parecia perfeito. Mas, quando fui em direção ao caixa, notei algo estranho. Tive a sensação de que alguém estava me observando, e embora eu não conseguisse ver a pessoa claramente, percebi que ela estava a alguns passos atrás de mim. No começo, pensei que fosse apenas paranoia, então continuei com minha compra. Mas, toda vez que eu parava, a figura também parava. Ficava o suficiente distante para não ser óbvio, mas perto o suficiente para me deixar desconfortável. Era uma situação estranha. A pessoa não tentava se esconder, como se quisesse que eu notasse sua presença, mas sem se mostrar de fato. Com um nó no estômago, decidi que seria melhor sair da loja e mudar de local. Ao sair, entrei em uma loja de roupas cheia de gente, tentando perder o meu seguidor na multidão. Comecei a olhar algumas camisetas. Ao me olhar no espelho, lá estava ele de novo, a figura aparecendo atrás de mim. Saí correndo da loja, tentando me misturar com a multidão, mas não tive sorte. A figura ainda estava lá, me seguindo. Não sabia quem ele era. Não conseguia vê-lo claramente porque ele estava sempre se escondendo ou se misturando com a multidão. Só sabia que ele estava vestido de roupas escuras e que era um homem, porque pude ver isso por um instante quando o vi se escondendo atrás de um pilar. Nesse momento, a ansiedade começou a me dominar. Quem era essa pessoa e por que ele estava me seguindo? Em um momento de desespero, pensei que seria melhor procurar ajuda na segurança, mas quando me aproximei do escritório de segurança, percebi que o estranho estava mantendo uma distância constante atrás de mim, como se soubesse exatamente como agir para não levantar suspeitas. Era perturbador. Quando cheguei ao escritório, contei para um dos seguranças o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal de nenhum homem. Tem certeza de que ele estava te seguindo? É um shopping. Talvez ele só estivesse indo para o mesmo lugar que você. Ele disse com um sorriso meio cético. Não, eu juro. Ele estava me seguindo. Não foi coincidência. Falei, desesperado. Mas o segurança apenas deu de ombros. Bem, se eu não vejo ele, não há nada que eu possa fazer. Talvez seja melhor você ir para casa agora, sugeriu. Embora suas palavras fossem para me tranquilizar, eu não podia deixar de sentir que ele não acreditava em mim. Tudo bem, mas se ele aparecer de novo, eu volto aqui, disse finalmente. Ele assentiu, meio cético, e eu fui continuar minhas compras, tentando me convencer de que talvez o segurança estivesse certo. Porém, a sensação de estar sendo vigiado permanecia muito forte. Entrei em uma loja de esportes mais adiante, buscando um momento de distração, mas, para meu horror, lá estava ele de novo, no final da sessão de tênis, dessa vez me encarando. Nesse momento, o pânico me tomou. Agora ele não estava mais se escondendo. Era um homem alto, com um moletom preto com bolsos na frente e capô. Estava com as mãos nos bolsos da calça escura. Mas o mais assustador era aquele olhar gelado, completamente fixo em mim, acompanhando cada um dos meus movimentos. Esse cara devia ter uns 30 ou 35 anos. Eu tinha 16 na época. E quando nossos olhos se encontraram, ele deu um meio sorriso que fez meu cabelo se arrepiar. Rapidamente, olhei para o lado e me movi em direção à saída. Decidi que precisava de um tempo para respirar, então fui até a praça de alimentação e encontrei uma mesa no canto,
tentando me esconder entre a multidão. Pedi um café e tentei relaxar, observando as pessoas passarem. Relaxe, Ross, murmurei para mim mesmo, tentando controlar o tremor nas mãos. Você está só pensando demais. Mas e se ele fosse um lunático, obcecado por me fazer sentir desconfortável? Eu não podia arriscar que fosse algo mais perigoso. Então, cautelosamente, tirei meu celular, pronto para tirar uma foto do estranho. Mas, no momento em que me senti preparado para enfrentar a situação, olhei para cima e perdi a calma. Lá estava o cara, bem na minha frente, com o rosto coberto pelo capô escuro que impedia eu de distinguir seus traços. Eu podia sentir o peso do olhar dele sobre mim, e o pânico disparou no meu peito. O homem não disse nada, apenas ficou ali, me encarando intensamente. Minhas mãos tremiam enquanto tentava desbloquear meu celular para tirar uma foto do sujeito misterioso, mas algo sobre sua presença me paralisava. Era como se meu instinto me dissesse para não provocá-lo. Enquanto decidia o que fazer, o silêncio se tornou insuportável. Em um momento, nossos olhos se cruzaram novamente, através do capô escuro. Um arrepio percorreu meu corpo, e de repente ele levantou um dedo, fazendo um gesto claro de fique quieto. A advertência foi aterrorizante, e meus pensamentos se encheram de pânico. Eu sentia que seria melhor não desafiar alguém tão imprevisível. Então, cautelosamente, comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos dele. Ele, por outro lado, não se moveu, apenas se aproximava cada vez mais. Minha mente começou a procurar desesperadamente uma saída, e eu sabia que havia um segurança perto do banheiro. Então me dirigi para lá, mas o sujeito estava me seguindo de perto. Foi quando percebi que ele estava acelerando o passo. Em um instante percebi que não conseguiria chegar lá a tempo. Então, em um acesso de desespero, decidi correr e comecei a gritar por ajuda. Mas essa foi a pior decisão possível. O homem rapidamente diminuiu a distância entre nós, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Me jogou no chão e se jogou em cima de mim. Nesse momento, senti o dedo dele apertando meus olhos com força brutal. Não tenho palavras para descrever a dor. Era como se seus dedos fossem perfurar meu crânio. E não importa o quanto eu tentasse me defender, não conseguia parar. Esse cara era incrivelmente forte e claramente não tinha intenção de me soltar. Mas, justo quando pensei que estava tudo acabado, o segurança chegou e empurrou o homem para longe, tirando-o de cima de mim. No entanto, isso não parou o louco por muito tempo. Um momento depois, com uma fúria quase animal, o cara empurrou o segurança vários metros para longe. Por causa da força com que ele fez isso, seu capô se moveu, revelando um rosto que quase me fez gritar de pânico. O rosto do homem estava deformado e marcado, como se um caminhão tivesse atropelado sua cabeça, esmagando-a. Sua aparência horrível, combinada com aquele olhar cheio de ódio, era o suficiente para deixar qualquer um em pânico, e eu não fui exceção. Mas eu não ia me render. Então, me levantei com toda a minha força e corri pelo corredor como se o próprio Satanás estivesse me perseguindo. Eu te disse para não fazer barulho, gritou o psicopata atrás de mim, enquanto me perseguia novamente. A multidão que testemunhava a cena tentou pará-lo, mas foi como tentar parar um trem. O cara estava tão cheio de raiva que atropelava quem quer que estivesse no seu caminho. Ele era como um tigre atrás de sua presa. Infelizmente, a presa era eu. Enquanto eu corria o mais rápido que meu corpo permitia, o louco estava logo atrás de mim. Para piorar, tropecei e caí de cara no chão. Nesse momento, pensei que tudo havia acabado. Agora eu estava à mercê daquele monstro. Era o fim, ou assim pensei. Por quê? Justo antes de ele poder me atacar de novo, algo incrível aconteceu. 6 pessoas, como uma espécie de batalhão, se jogaram em cima dele e o derrubaram no chão, me salvando do que eu sabia ser uma morte certa. Eu estava em choque, hiperventilando, enquanto o cara continuava gritando e tentando se soltar das mãos que o seguravam de bruços no chão. Ele socou, chutou e gritou o tempo todo. Só parou de lutar quando a polícia chegou, minutos depois. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda estava tão furioso quanto no início. Enquanto isso, eu estava confuso e assustado, sem entender por que esse homem, que eu não conhecia,
Tinha desenvolvido tanto interesse por mim, e ainda mais, porque ele tinha passado de me seguir discretamente para se tornar uma fera selvagem querendo me matar. Dias depois, a polícia entrou em contato comigo para esclarecer o que havia acontecido e me garantir que eu estava seguro. Eles explicaram que o homem havia escapado de um hospital psiquiátrico dias antes daquele encontro. Aparentemente, ele estava se escondendo no shopping, camuflado entre os corredores de alimentos. O que mais me impressionou foi saber que ele me escolheu aleatoriamente. Ou seja, poderia ter sido qualquer pessoa. Não sabia se ele sempre teve a intenção de me atacar, mas aparentemente ele desenvolveu uma obsessão por silêncio, e quando comecei a correr e gritar, ele decidiu que era hora de acabar com a minha vida. Desde então, nunca mais pisei naquele shopping, e toda vez que vejo um lugar lotado de gente, sinto um terror irracional. É aterrorizante pensar que, entre tantas pessoas, pode haver alguém me observando com intenções sombrias. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos, quase uma década atrás. Naquele dia, fui ao shopping com meu pai e minha irmã mais nova. Estávamos lá para comprar roupas, porque íamos sair de férias, e para ser sincero, eu odiava aquilo. Ela sempre queria que eu experimentasse coisas que eu não gostava, só porque minha mãe dizia que ficavam bem em mim. Enquanto para mim, um simples jeans e camiseta preta já estavam mais do que suficientes. Tudo o que eu queria era ficar em casa, assistindo TV, mas minha mãe nunca me deixava, então eu tinha que ir com eles, não importava o que. Claro, era isso que eu pensava aos 12 anos, mas agora, mais velho, entendo que minha mãe só queria passar tempo com a família, mais do que realmente fazer compras. Naquela época, tudo o que eu queria era sair de lá e fazer outras coisas. Enquanto andávamos e visitávamos as lojas, eu reclamei de tudo, enquanto minha irmã brincava de um jogo estranho para passar o tempo e não ficar entediada. O jogo era simples. Ela fazia um círculo com o dedo indicador e o polegar, mantinha perto da cintura. Se conseguisse fazer a outra pessoa olhar, pá, você acertava. Era fácil enganar a outra pessoa, porque ela não via aquilo vindo, mas quanto mais jogávamos, mais difícil ficava, e os golpes ficaram mais fortes. Depois de um tempo, acabei acertando minha irmã mais forte do que deveria, e claro, ela começou a chorar. Isso fez minha mãe me repreender, dizendo que eu precisava amadurecer. Naquele momento, me levantei frustrado e disse que sempre era eu quem acabava levando a pior. Como a criança rebelde que eu era, decidi que estava na hora de desistir e fui me sentar em uns bancos fora da loja. Mas, depois de uns 10 minutos de puro tédio, comecei a sentir que precisava ir ao banheiro. Minha mãe sempre dizia para eu nunca ir ao banheiro sozinho, porque nunca se sabe quem pode estar por perto. Ela quase sempre me acompanhava, mas, naquele dia, eu estava bravo com ela. Além disso, ela mesma tinha me dito que eu precisava crescer, porque agora eu era um grande menino e grandes meninos não vão ao banheiro com a mamãe. Então, resolvi ir sozinho. Quando cheguei no banheiro, vi um homem saindo de lá, com uma jaqueta verde escura. Quando ele passou por mim, me olhou, e aquele olhar me deu arrepios. O cabelo dele estava bagunçado e ele tinha um cheiro ruim, como se não tivesse tomado banho há dias. Às vezes, naquele lugar, você dava de cara com pessoas em situação de rua que iam lá para se lavar ou usar o banheiro. Claro, às vezes elas precisavam ser acompanhadas por questões de segurança. Eu não sabia se aquele homem era realmente alguém de rua que frequentava o lugar, mas ele parecia muito mal. Ignorando meu instinto, entrei no banheiro. Enquanto estava sentado no vaso, percebi um clarão. A princípio, não soube o que era, mas quando olhei ao redor, vi uma mão segurando uma câmera por cima da divisória. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim. Alguém estava tentando tirar minha foto. Tudo aconteceu muito rápido, e a única coisa que consegui distinguir foi a manga de uma jaqueta verde, a mesma jaqueta do homem que me fez sentir tão desconfortável. Quando saí, não consegui terminar o que estava fazendo antes que a porta se abrisse e um segurança me surpreendesse. Mas, em vez de falar com o segurança e contar o que havia acontecido, em um impulso de adrenalina, eu corri para fora do banheiro. Fui até a loja e contei para meu pai o que tinha acontecido.
Ele não levou aquilo de forma leve. Correu direto para os banheiros, furioso. No caminho, o segurança se aproximou e me perguntou por que eu tinha saído correndo do banheiro e se algo estava errado. Foi aí que nós também contamos o que tinha acontecido e ele alertou os outros pelo rádio. Depois, ele desapareceu no corredor com meu pai. Alguns minutos que pareceram uma eternidade se passaram até que o segurança e meu pai finalmente voltaram, suados e sem fôlego. Eles tinham revistado os banheiros e, claro, não encontraram o homem. Aparentemente, ele tinha escapado no último segundo. A polícia chegou logo depois e me fez algumas perguntas. Eu tive que dar uma descrição do homem, mas estava tão confuso que nem tinha certeza de que era o mesmo que eu tinha visto. Uns dias depois, recebi uma boa notícia. Um dos seguranças que estava lá naquele dia reconheceu o homem no sistema de câmeras de segurança. Ele seguiu o homem até o banheiro e pegou ele tentando tirar foto de outra criança. O criminoso foi preso. Quando a polícia revistou a casa dele, encontrou uma quantidade perturbadora de fotos de várias crianças, incluindo eu. Fui ao tribunal para o julgamento, mas não me chamaram como testemunha. O homem acabou se declarando culpado de todas as acusações. Eu não sei se ele já foi libertado, mas ele agora é um criminoso registrado. Com o tempo, percebi que, naquela situação, a intenção dele era bem clara. Desde então, nunca mais me senti seguro em lugares públicos. Bom, minha mãe estava certa. Nunca se sabe quem está à espreita. Eu sempre carrego essa lição na cabeça, lembrando que, às vezes, os perigos vêm de lugares inesperados, até mesmo de quem parece inofensivo. Oi, meu nome é China e esta é a história do dia mais assustador da minha vida. Uma semana antes daquele dia horrível, eu fui ao shopping. Naquele tempo, eu era estudante de enfermagem em tempo integral e trabalhava meio período em um restaurante, o que significava que passava o dia inteiro em pé. Então, como você pode imaginar, meus pés estavam completamente cansados, pois só consegui descansar por algumas horas naquela tarde. Decidi fazer uma pausa na minha rotina exaustiva e dei uma volta pelo shopping, na esperança de trocar minhas sandálias velhas por um par de sapatos mais confortáveis. Quando cheguei, passei por várias lojas que exibiam roupas lindas, mas não tinha tempo para parar. No final, acabei na Foot Locker. Um homem de meia idade, com uma camisa verde, se aproximou de mim sorrindo. Oi, estamos com uma promoção. Compre um e leve o segundo com 50% de desconto, ele disse alegremente. Eu disse que estava procurando apenas um sapato confortável, sem me preocupar com o design, porque os tênis que eu estava usando já estavam velhos e me deixando desconfortável. Enquanto ele me atendia, percebi que ele me encarava, como se soubesse algo que eu não sabia, e aquele olhar insistente começou a me deixar desconfortável. Mas tentei não dar muita importância. O homem me disse que provavelmente eu precisaria do tamanho 8, mas que o tamanho 7,5 talvez servisse. Fiquei confusa, então confirmei que sabia exatamente o tamanho que eu procurava, mas ele disse que não tinha o meu tamanho em estoque, o que me preocupou. Desculpe muito, mas podemos pedir para entregar na próxima semana, ele disse com uma voz que soava quase desesperada. Sem problema, respondi, tentando ser educada, enquanto pensava que não conseguiria voltar aquela semana, mas prometi a ele que voltaria na semana seguinte para pegar os sapatos. Depois disso, me despedi. Ao sair da loja, percebi que alguns funcionários estavam me olhando de forma estranha, como se eu estivesse fazendo algo errado. Tentei ignorar e segui meu caminho. Eu tinha alguns minutos de sobra, então decidi dar uma volta pela loja JC Penney. Mas, desde que saí da Foot Locker, a sensação de estar sendo observada se instalou em mim e não foi embora. O shopping era pequeno. Naquele momento, estava quase vazio. Sempre que eu virava, via uma silhueta que parecia desaparecer rapidamente em torno da esquina. Fui me dizendo que estava imaginando coisas e tentei aproveitar meu tempo livre. No entanto, a sensação de estar sendo observada persistiu. Passaram-se algumas semanas antes de eu conseguir voltar ao shopping. Estava com muito trabalho, mas finalmente consegui escapar por 45 minutos e fui correndo para Foot Locker.
temendo que meus sapatos já tivessem sido vendidos. Para minha surpresa, vi o mesmo homem de camisa verde quando entrei. Oi, China, ele disse. Isso me surpreendeu. Como ele sabia meu nome? Eu não tinha contado a ele. Achei que talvez ele tivesse visto meu nome no recibo do cartão de crédito, mas ainda assim parecia meio estranho. Sorri, tentando relaxar. Aqui estão os seus nicks, ele disse, piscando e puxando uma caixa debaixo do balcão. Fiquei nervosa enquanto me sentava, tentando ignorar a sensação de desconforto no ar. Posso ajudar você a experimentá-los? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, ele se agachou e começou a tirar minhas sandálias. Eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisada pelo desconforto, sentindo os dedos finos dele roçarem contra a pele dos meus pés. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Era o gerente, gritando: Ei, nós te dissemos que não pode estar aqui. Virei-me imediatamente e vi vários funcionários uniformizados atrás de mim. O nome na placa do gerente dizia Kevin, enquanto o homem de camisa verde ainda estava segurando meu pé. O gerente e os funcionários olhavam para ele com reprovação, e eu podia sentir a atmosfera ficando pesada e tensa. De repente, tudo aconteceu muito rápido. O gerente gritou que chamaria a polícia, enquanto eu me sentia desconfortável e sem saber o que fazer. Foi então que ouvi o som típico de uma câmera, e me virei rapidamente para o homem, que ainda estava com a mão no meu pé. Para o meu horror, vi que ele havia tirado uma foto dos meus pés enquanto estava ajoelhado diante de mim. O que está acontecendo aqui? Perguntei para mim mesma. Minha mente não conseguia processar tudo o que estava acontecendo, mas então o homem de camisa verde fez algo que me deixou sem palavras e completamente enojada. Ele pegou meu pé, aproximou-o do rosto. Antes que eu pudesse reagir, passou a língua molhada de meus dedos até o tornozelo. Foi um instante de puro nojo. Sem pensar, eu o chutei com toda a minha força e derrubei os óculos dele. Num piscar de olhos, aquele maluco se levantou e correu em direção à saída. Enquanto fugia, ele se virou e disse: Pés deliciosos, China. Piscou para mim e saiu pela porta. Eu fiquei paralisada, sentada no chão, sentindo uma mistura de nojo e indignação. Alguns funcionários da loja vieram me consolar, mas suas vozes soavam distantes, como ecos. Tudo o que eu conseguia pensar era na gosma nojenta que ele tinha deixado no meu pé. Eu estava completamente horrorizada. Quando a polícia chegou, eu tive que explicar que inicialmente tinha achado que ele era um funcionário da loja, já que ele não estava uniformizado e parecia saber muito sobre sapatos. Estava tão confusa e assustada que não conseguia acreditar que ele era um predador. Os policiais, embora compreensivos, me deixaram ainda mais desconfortável, pois me disseram que eu não era a única mulher a cair nessa armadilha, já que o cara havia agredido várias clientes em outras lojas de sapatos. Ele era um homem doente, com uma fetiche bizarra por pés. Mas, por algum motivo, saber que não fui a única não me fez me sentir melhor. Pelo contrário, senti um nó no estômago feito de raiva e medo. Depois de dar meu depoimento, peguei minhas coisas e saí da loja rapidamente, com a urgência de me livrar daquela sensação nojenta. Procurei o banheiro mais próximo. Precisava lavar meu pé. Sentia que deveria esfregar minha pele até ficar vermelha. Aquela parte do shopping estava vazia e a maioria das portas já estava fechada. Então corri até o banheiro mais próximo. Dentro do banheiro, joguei uma boa quantidade de sabão na minha perna, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Como eu fui parar ali, sozinha, num banheiro, limpando a saliva nojenta de um estranho? Eu só queria um par de tênis novos. O que estava acontecendo? Minha mente estava em turbilhão, cheia de pensamentos assim. Enquanto eu refletia sobre isso, ouvi uma voz familiar. Olá, China. Meu corpo inteiro se tendeu e eu fiquei completamente paralisada, sentindo um calafrio subindo pela minha espinha. Virei lentamente. Para meu horror, vi o homem de camisa verde, se inclinando sobre o vaso sanitário, com sua câmera clicando sem parar. Desesperada, comecei a gritar como uma louca, tentando me cobrir. Mas, quando tentei me mover, ele me empurrou contra a parede. Meu corpo bateu nos azulejos e eu caí no chão enquanto ele rastejava na minha direção.
Eu estava completamente em choque. Em um movimento rápido, ele tirou minhas sandálias. Com uma voz afiada e sinistra, disse: "Só mais um pouco desse sabor." Fiquei completamente parada, meu coração batendo forte no peito e minha cabeça doendo, enquanto as mãos dele, monstruosamente fortes, seguravam minha perna e traziam meus pés para mais perto da boca dele. O pânico foi tão grande que, embora na minha cabeça eu tentasse gritar e correr, meu corpo estava em total paralisia. De repente, uma voz calma e idosa soou do lado de fora do banheiro. "O que está acontecendo aí dentro?" O homem de camisa verde parou e olhou para cima. Mais animal do que humano, eu diria. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu e um zelador idoso entrou. Seu rosto se transformou em uma expressão de medo e confusão ao ver a cena. Nesse momento, o homem crepe, vendo seu plano desmoronar, empurrou o zelador para o lado e saiu correndo do shopping. Felizmente, o cara foi preso algumas horas depois e sentenciado a 2 anos de prisão. Desde aquele dia, desenvolvi uma fobia horrível de comprar sapatos, tão séria que, até hoje, só compro calçados em lojas online. Aquela experiência foi aterrorizante e traumática, mas me ensinou uma lição importante. Nunca confie cegamente em ninguém, nem mesmo em quem parece estar ali para ajudar. Às vezes, até aqueles que parecem amigáveis têm intenções sombrias. Embora eu tenha conseguido sair viva, fiquei com a sensação de que a situação poderia ter sido muito mais séria do que foi. A vida é frágil, e você deve estar sempre alerta. Você nunca sabe quem está à espreita. Oi, pessoal. Meu nome é Síria, igual ao nome do país. Já peço desculpas desde o começo, porque eu não sou a melhor contadora de histórias do mundo, mas vou fazer o meu melhor. Vamos lá. Quando eu era adolescente, morava em uma cidade pequena na Pensilvânia. Embora nossa cidade não fosse grande, ela tinha o básico: uma academia, aqueles fast foods e uns clubes. O resto eram comércios pequenos e coisas que as pessoas faziam por conta própria. Eu tinha 17 anos quando o único shopping que tínhamos fechou, e foi tão de repente que ninguém conseguia explicar o motivo. O que sabíamos era que o dono simplesmente decidiu fechar, do nada. Era incrível pensar que um lugar que parecia estar indo tão bem simplesmente fechou as portas assim. E o pior de tudo é que ficamos sem o único centro de compras da cidade. Parecia um retrocesso para a nossa comunidade. Mas, enfim, depois que o shopping fechou, 1001 teorias começaram a surgir por toda a cidade. Era uma cidade bem unida, então as notícias se espalhavam rápido. Sabe como é cidade pequena? Fofoca grande. Mas o pior não foi só perder o lugar onde podíamos fazer compras, mas também o fato de que muitas pessoas ficaram sem trabalho. Meu pai estava na Marinha, então ele não ficava em casa muito tempo. E minha mãe era professora na minha escola, então não fomos tão afetados. Mas para muitos, como a família da minha melhor amiga, Ellen, foi bem difícil. A mãe dela trabalhava em uma loja de roupas no shopping, e o pai dela era mecânico, então a situação deles ficou complicada. Porém, naquela idade, as preocupações de criança são diferentes. Naquele momento, a gente só pensava no baile de formatura. Ellen tinha visto um vestido na loja onde a mãe dela trabalhava, e já estava de olho nele. Só que com o shopping fechado, aquele vestido parecia inatingível. Eu também queria encontrar o vestido perfeito, mas não queria comprar nas boutiques que estavam cheias de meninas de outras cidades. Então, um dia, como toda adolescente com ideias malucas, Ellen e eu decidimos que íamos pegar aqueles vestidos a todo custo. Nesse ponto, vocês provavelmente estão pensando que éramos loucas, e sim, agora como adulta, eu entendo, mas naquele momento, não havia nada mais importante do que ir ao baile. Decidimos que nossa missão era entrar no shopping fechado. No fundo, eu sabia que era uma péssima ideia, mas a adrenalina e a empolgação nos empurravam. Nossa escola era a poucos quarteirões do shopping, então a ideia era ir andando até lá. Mas o problema era como entrar, já que a porta da frente estava fechada. Decidimos tentar a sorte entrando pela porta dos fundos, que era só para funcionários. Quando chegamos, vimos que estava trancada. Então a Ellen tirou uma garrafinha de produto químico que ela trouxe,
Antes que eu pudesse perguntar, ela colocou umas gotas na fechadura e bateu com um martelo pequeno que ela trouxe. Ela tinha pegado aquele produto químico da garagem do pai dela, dizendo que íamos usá-lo para quebrar as fechaduras e o martelo também. Que legal, pensei, vendo a mágica acontecer. Finalmente conseguimos entrar no shopping, mas ao invés de sentir aquela recepção de sempre, com as luzes e as lojas, nos encontramos em uma área escura e em um silêncio opressor. O ambiente estava mais para um beco cheio de canos e fios, e de repente, estávamos sozinhas naquele lugar vazio. A ideia de estar sozinha em um lugar tão grande era insana. Então, ao invés de sermos cautelosas, decidimos dar uma volta e patinar pelos corredores vazios. Usamos as escadas rolantes como se fosse parte de um parque de diversão improvisado. Fazendo isso, nos sentimos as verdadeiras garotas rebeldes. Depois de nos divertir por um tempo, ficamos com fome e decidimos almoçar antes de continuar a nossa busca pelos vestidos. Sabíamos que tínhamos que nos apressar, porque tínhamos que voltar para a escola antes que fechassem a porta por falta de comparecimento. Fomos até a loja de vestidos onde a mãe da Ellen trabalhava e entramos do mesmo jeito que entramos no shopping, cautelosas, mas empolgadas. Assim que entramos, a Ellen foi direto procurar o vestido que ela queria. Eu, por outro lado, me perdi pelos corredores admirando os lindos modelos e cores dos vestidos. Eu fiquei encantada. Havia vestidos que fizeram meu coração bater mais forte. Mas justo quando eu estava prestes a procurar a Ellen para dizer que tinha encontrado algo incrível, eu a vi indo embora por entre dois corredores. Ellen, eu gritei, tentando alcançá-la, só para perceber que ela tinha desaparecido completamente. Onde você está? Chamei de novo. Ellen? Perguntei, e ouvi uma resposta distante. Estou lá atrás, procurando umas bijuterias para o meu vestido. Te encontro já já. Mas, antes que eu pudesse seguir o caminho dela, algo me fez olhar para a entrada principal da loja. Vi algo se mexer e não gostei nada daquilo. Naquele momento, um alarme soou na minha cabeça e eu não sabia o que fazer. A empolgação da aventura começou a desaparecer e foi substituída por uma sensação inquietante que estava me fazendo ficar com o estômago embrulhado. Tentando afastar o pânico, eu corri até a porta para ver quem tinha entrado. Mas, para minha surpresa, o corredor na frente da loja estava completamente vazio. Isso estava estranho. Ellen, você pegou o longo ou o choker? Gritei enquanto me virava, só para encontrar a Ellen atrás de mim, segurando dois colares. O que foi? Te assustei. Ela disse, rindo. Estou só escolhendo um colar. Aliás, pega o choker, vai ficar ótimo em você. Ela disse, me fazendo esquecer da porta por um momento. Decidi confiar na opinião dela e entrei na loja, ainda um pouco confusa com a sensação de ter visto alguém sair. Mas não havia mais tempo para pensar sobre isso. Então comecei a olhar os vestidos de novo. Finalmente, escolhi um vestido marfim, enquanto o da Ellen era preto com lantejoulas. Estávamos super animadas com nossas escolhas, mas quando olhamos os nossos celulares, percebemos que já era quase 5 da tarde e o sol já estava começando a se pôr. Então era hora de voltar. Sem perder tempo, enchemos nossas mochilas com os vestidos e bijuteria e fomos em direção ao fundo da loja. Mas quando a Ellen olhou para baixo, do segundo andar, ela ficou pálida. Síria, olha, ela disse, apontando. Aquele cara, você já viu ele antes. Eu me virei rapidamente para olhar. Claro, lá estava um cara estranho andando por aí. Quem é ele? Você conhece? Perguntei, de repente sentindo um frio na espinha. Não faço ideia, respondeu a Ellen, mas a voz dela estava nervosa. Ficamos observando o cara se mover lentamente pelos corredores, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Ele estava usando apenas uma camiseta e uma calça, sem nada nas mãos. Ele era estranho e dava medo ao mesmo tempo. De repente, quando ele estava subindo na escada rolante, ele virou a cabeça e nos olhou. Eu e a Ellen ficamos paralisadas, vendo que os olhos dele estavam vermelhos, como maçãs envenenadas, e tivemos a sensação de que ele estava olhando diretamente para nós. Então, sem pensar, eu agarrei a mão da Ellen e comecei a correr em direção à saída, direto para onde tínhamos entrado. Mas, quando o cara viu a gente fugindo, ele se lançou atrás de nós.
A gente podia ver que ele estava ganhando velocidade, enquanto nós mal conseguíamos nos mover rápido, por causa das mochilas pesadas que carregávamos, e a saída parecia estar ficando cada vez mais distante. Era aterrador pensar que não íamos conseguir chegar a tempo, e ele estava muito perto agora. Em um ponto, decidimos que não dava mais para correr, então paramos em uma área do corredor, tremendo, nos seguramos, esperando o pior. Mas o que aconteceu depois foi algo que nunca esperávamos. Quando o cara se aproximou, para nossa surpresa, ao invés de nos atacar, ele saltou sobre a grade e desapareceu no vazio. Ficamos completamente paralisadas, com os olhos tão arregalados que quase saíram das órbitas. Ele acabou de pular. A Ellen perguntou, em voz baixa. Parece que sim, respondi, igualmente chocada. Depois de uns minutos, consegui reunir coragem e fui até a grade. O que acabou de acontecer? Murmurei. A Ellen também foi, se inclinando para olhar para baixo, esperando ver o corpo do cara lá embaixo. Mas, para nossa surpresa, não havia nada. O shopping parecia ainda mais vazio do que nunca. Enquanto estávamos lá, tive uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo. Algo me dizia que tudo o que aconteceu tinha a ver com o fechamento do shopping. Naquela tarde, conseguimos chegar à escola bem na hora do sinal. Quando chegamos em casa, a Ellen perguntou para a mãe dela o verdadeiro motivo do fechamento do shopping. Então, com uma expressão séria, a mãe dela finalmente contou a verdade. Acontece que havia um garoto que trabalhava lá e ele tinha problemas com o gerente. Quando perdeu o emprego, percebeu que não conseguiria cuidar da irmãzinha dele, que tinha uma condição especial. Então ele decidiu acabar com tudo, pulando do segundo andar do shopping, no meio da noite. No dia seguinte, a equipe de limpeza encontrou o corpo dele, e desde então, muitos funcionários disseram que viram o garoto pulando da grade. Naquele momento, tudo fez sentido. Então, o shopping não estava apenas fechado, ele estava assombrado. Me senti culpada pelo que fizemos, mas entendi que se aquela alma perdida tivesse tomado uma decisão mais drástica, nossas vidas poderiam ter sido muito piores. Refletindo sobre aquele dia, percebi o quanto fomos sortudas por ter saído vivas. Mesmo que a curiosidade juvenil nos tenha levado a um lugar aterrorizante, isso me lembrou que, às vezes, é melhor deixar as coisas em paz e não mexer com o desconhecido. Nunca falamos sobre o assunto novamente e nunca mais voltamos ao shopping. Saí da universidade com o diploma debaixo do braço, mas isso não significava que arrumar um emprego seria fácil. Dia após dia, semana após semana, eu enviava meu currículo para todo desenvolvedor de jogos e empresa de informática que eu conseguia encontrar, tanto no país quanto na Europa e na Ásia. Mas, 6 meses depois, eu ainda estava sem emprego, e o dinheiro da minha conta estava acabando. Não dava mais para ignorar o fato de que eu precisava de um trabalho urgente, não importava o que fosse ou onde fosse. Então, comecei a procurar. Um dia, enquanto olhava os anúncios, encontrei uma vaga em uma loja de jogos no shopping. Perfeito para alguém como eu, que amava videogames. Parecia o lugar ideal, então me candidatei. Para minha surpresa, logo fui chamada para uma entrevista. Assim que entrei, eles me contrataram. Meu primeiro turno foi no dia seguinte. Embora houvesse algumas inconveniências, eu consegui me virar. Depois de alguns anos de muito trabalho, o chefe me promoveu a assistente de gerente, e foi assim que consegui minha primeira promoção. Meus turnos eram todos de manhã e eu conseguia manter os funcionários mais jovens na linha, que frequentemente se comportavam como se estivessem em um berçário. Mas eu não me importava muito. Desde que eles fizessem o trabalho, estava tudo bem. Um dia, uma nova garota começou a trabalhar. O nome dela era Lucy. E, desde o momento em que a vi, sabia que ela seria um problema. Lucy não só era linda, mas também tinha um namorado ciumento que parecia uma verdadeira dor de cabeça. Sempre que ela conversava com algum cara, ele aparecia do nada para interromper e intimidá-la. Era como uma sombra escura na loja, só observando. O engraçado é que Lucy parecia gostar dessa atenção, mesmo agindo como se não gostasse.
As coisas ficaram complicadas quando alguns caras da loja começaram a mostrar a ela os corredores escondidos que conectavam todas as lojas do shopping. Não sei se você sabe, mas alguns shoppings antigos têm corredores atrás das lojas, onde os funcionários podem se mover sem ser vistos pelos clientes. Eles foram feitos para a equipe de limpeza, mas eu só via um ou dois deles de vez em quando, e sempre era para se esconder e fumar um cigarro. Naquele tempo, ainda podíamos fumar dentro do prédio sem problemas. Voltando a Lucy, os ciúmes e as inseguranças do namorado a empurraram para o perigo. Ela começou a desaparecer da vista de todos por longos períodos de tempo, e ninguém sabia o que ela estava fazendo. O namorado estava sempre furioso, mas parecia que ela não se importava. Essa rotina continuou por um tempo, até que, um dia, ela simplesmente não voltou para a loja. A princípio, não pensei muito sobre isso. Era época de festas e todo mundo na loja estava estressado, fazendo hora extra. No entanto, a estranheza começou a acontecer 4 ou 5 dias depois, quando a polícia apareceu com perguntas sobre o desaparecimento de Lucy. O que está acontecendo aqui? Pensei, enquanto ouvia meu chefe conversando com os policiais. Claro que fiquei curioso para saber o que realmente aconteceu com Lucy. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo, porque o desaparecimento dela começou a afetar a todos nós. As pessoas começaram a cochichar sobre teorias possíveis. Alguns diziam que o namorado dela tinha algo a ver com isso. Outros falavam que ela tinha fugido de medo ou simplesmente tinha ido embora da cidade. Mas tudo era apenas especulação. À medida que a situação se complicava, eu senti que precisava fazer algo. Então, se houvesse uma chance de descobrir a verdade por trás de seu desaparecimento e como o meu trabalho estava envolvido nisso tudo, eu iria procurar respostas. Ela estava empregada em nossa loja e foi o último lugar onde a viram antes de desaparecer. Então, toda aquela bagunça também nos afetou. Depois de alguns dias de incerteza, descobrimos que Lucy tinha sido dada como desaparecida. Seus pais estavam extremamente preocupados, pois ela não havia voltado para casa, e a polícia achava que talvez nós soubéssemos de algo. Mas como poderíamos saber? Eu imaginava que ela simplesmente tivesse se cansado de tudo e tivesse fugido. Enquanto tentava explicar isso, eles pareciam bem confusos. Quando foram procurar pelo namorado dela, descobriram que ele também havia desaparecido. Ambos sumiram sem deixar vestígios. O mais estranho é que, após uma semana de silêncio, eu quase tinha esquecido toda a situação. Pelo menos até um evento estranho acontecer em janeiro, que trouxe todas aquelas memórias de volta. Alguns trabalhadores estavam reformando uma loja vazia. Depois de removerem tudo o que restou do inquilino anterior, perceberam um cheiro terrível no lugar. A princípio, acharam que fosse comida velha esquecida, mas, surpresa, não era nada disso. O cheiro ficou mais forte enquanto procuravam pela origem. Após presumirem que um rato tinha morrido na parede, decidiram procurar em um espaço adjacente que também estava vazio. Passaram uma hora mexendo em pilhas de telas antigas e materiais sobressalentes, que estavam uma bagunça, até que um dos meninos, ao mover as coisas, tropeçou em algo que não parecia ser apenas lixo. Quando ele levantou um pedaço de madeira que cobria um armário, o cheiro se tornou insuportável. Ao removerem a tábua, encontraram algo gelado. O corpo semi-mumificado de uma mulher, deitada no chão em frente à parede. O intenso frio do inverno conseguiu preservá-la de uma maneira impressionante, de modo que, em vez de encher o shopping com um cheiro horrível, ela permaneceu escondida por um bom tempo. A notícia se espalhou como fogo e todos começaram a especular sobre quem seria o corpo. Pelo menos 15 pessoas tinham passado por aquela loja no último ano, desaparecendo durante o turno ou sumindo completamente durante o intervalo para o almoço. Finalmente, a resposta veio como um soco no estômago. Uma manhã, meu gerente me acordou com a notícia de que o corpo encontrado era o de Lucy Selma, a mesma garota que havia trabalhado conosco e que desaparecera pouco antes do Natal. E de repente, todas as lembranças dos ciúmes e comportamento estranho do namorado dela voltaram à minha mente. Naquela noite, quando voltei do meu turno, todos estavam falando sobre isso e a pergunta na boca de todos era: quem fez isso? A pessoa mais óbvia para apontar o dedo era o namorado ciumento, que havia desaparecido logo depois,
e embora não houvesse sinal dele, a maioria das pessoas achava que ele estava mais envolvido do que imaginávamos. Algumas semanas depois que o corpo de Lucy foi encontrado, apareceu um artigo no jornal que gerou ainda mais fofocas. Ele dizia que a polícia tinha recebido informações sobre um possível motivo para o desaparecimento dela. Acontece que Lucy estava namorando um colega de trabalho durante os intervalos e se encontravam no mesmo terreno baldio onde o corpo dela foi encontrado. Graças a alguns clientes que a viram com ele, conseguiram identificar o cara, que tinha 21 anos e trabalhava na loja de presentes do shopping. No entanto, o rapaz disse aos policiais que ele deveria se encontrar com ela no dia em que ela desapareceu, mas ficou esperando na loja vazia e ela nunca apareceu. Então, ele achou que não podia esperar mais e foi de volta para o trabalho. Dias depois, quando a polícia chegou ao shopping, ele soube que Lucy estava desaparecida e teve um ataque de pânico. Ele presumiu que seria culpado pelo que aconteceu, então ficou quieto sobre o relacionamento deles por esse motivo. E quando soube que o namorado dela também havia desaparecido, sua preocupação aumentou. No final, tudo indicava que o rapaz estava com medo. Embora tivesse informações, ele decidiu se manter afastado. Eu também não fui poupado da especulação. Colegas disseram que eu e Lucy tivemos um breve caso, mas o que realmente aconteceu foi que uma vez, nós dois fizemos umas fugidas para jogar videogame nessas áreas escondidas do shopping. Mas felizmente nunca fomos pegos. Acho que foi a única maneira de ficarmos fora do radar. Era óbvio que o namorado ciumento tinha sérios problemas. No final, a verdade veio à tona por meio de um amigo dele. Descobriu-se que o namorado tinha, de fato, sido o assassino. O cara ficou furioso quando descobriu sobre a indiscrição de Lucy com o rapaz da loja ao lado e não conseguiu controlar sua raiva. Então tirou a vida dela na tarde em que ela havia marcado de se encontrar com o outro funcionário. Eu me senti mal por ela, mas, ao mesmo tempo, entendi que deve ter sido terrivelmente difícil para ele enfrentar a ideia de que Lucy poderia estar com outra pessoa. Isso o levou a fazer algo terrível. Esse amigo do rapaz confessou que, depois de cometer o crime, o namorado foi para a Itália, seu país natal, e lá adotou uma nova identidade. Felizmente, ele foi preso algumas semanas depois e preso. Enquanto isso, os anos passaram e a vida seguiu em frente. Eu ainda via a foto de Lucy de vez em quando nas notícias. Nunca a esqueci. Não conseguia deixar de me perguntar sobre ela, sobre sua vida e como ela se tornou vítima de um destino cruel. As pessoas pensavam que ela era apenas mais uma garota que traiu e foi morta por isso. Mas, na realidade, acho que ela só estava procurando alguém que a tratasse com respeito e carinho, sem ser um maníaco possessivo. Ela era uma boa pessoa e não merecia o destino que teve. Vou contar uma história que me marcou desde a minha infância. Foi no meu 12º aniversário. Embora não tenha sido uma grande festa porque eu não tinha muitos amigos, meu pai fez questão de torná-la especial. Estávamos apenas eu, ele e alguns vizinhos, mas o verdadeiro presente veio na forma de uma pistola preta de 9mm. Lembro claramente das expressões surpresas dos outros pais, como se estivessem pensando: que tipo de pai dá isso para o próprio filho de 12 anos? Mas eu não me importei nem um pouco, eu adorei. E aquele presente logo se tornou o meu tesouro. Depois daquela festa, meu pai me levava para o nosso quintal para eu praticar o tiro. E eu ficava realmente empolgado de passar aquele tempo com ele. Não demorou muito para eu conseguir acertar o alvo das latas velhas que eu colocava no jardim. Meu pai era apaixonado por armas e queria que eu sentisse a mesma coisa. Ele tinha uma coleção impressionante, e eu aprendi sobre cada uma delas antes de completar 18 anos. Quando íamos caçar veados, usávamos um rifle Thompson Center Arms, e para caça de aves, levávamos uma Remington Model 870. Eu adorava aprender tudo sobre aquelas armas. Quando cheguei à universidade, aos 18 anos, comecei a colecionar minhas próprias armas, e minha coleção cresceu rapidamente. Conquistei um rifle semiautomático Bullmaster Easy e um fuzil M16. Também encontrei algumas raridades, como um revólver Lamont e um carabina Rola M1. Quanto mais minha coleção crescia,
mas eu me absorvia por ela e logo ganhei o apelido de viciado em armas, já que era tudo o que eu falava. As pessoas achavam estranho, e muitos tentaram me convencer a mudar de hobby, mas não havia jeito, isso não ia acontecer. Eu passava horas no estande de tiro. Embora não tivesse muitos amigos, isso não me incomodava. No entanto, tudo mudou no dia 12 de fevereiro de 2007. Aquela manhã começou como qualquer outra. Fui para a aula e depois ao estande de tiro para testar minha nova arma. Depois, voltei para casa e percebi que precisava de mais munição, então decidi ir ao shopping mais próximo. Algum tempo depois de estacionar o carro, quando estava prestes a entrar, ouvi um som que fez meu sangue gelar. O disparo de uma espingarda. Virei lentamente e vi um cara de capa de chuva e camiseta branca, atacando e atirando em um homem idoso e seu filho. Eu nunca tinha presenciado algo assim e fiquei paralisado. O garoto conseguiu escapar, mas o velho estava caído no chão, imóvel, com uma bala na cabeça e outra nas costas. Ver aquela cena horrível me chocou de uma maneira que eu não conseguia explicar. Até aquele momento, eu via as armas como objetos emocionantes, mas aquele dia me empurrou para uma realidade completamente diferente, uma que eu jamais imaginei. Pela primeira vez, meus pensamentos sobre elas vacilaram, e não pareciam mais simples ferramentas para diversão, mas algo que poderia causar grande dor e terror. Eu senti um arrepio ao perceber que o homem que ele havia atirado estava morto. Percebi que o atacante estava usando uma espingarda calibre 12 e sabia que ninguém sobreviveria a um tiro assim, a queima-roupa. Nesse momento, vi o atacante começar a entrar no shopping e a adrenalina correu nas minhas veias. Embora estivesse aterrorizado, sabia que precisava agir. Comecei a correr para dentro, gritando para alguém ligar para o 911. Alguém acabou de matar um homem, falei para todos, mas só recebi olhares confusos. As pessoas pensaram que eu estava brincando ou que estava louco. Não perdi tempo tentando encontrar um telefone na multidão, mas, quando finalmente consegui, me preparei para discar o número de emergência. Foi então que ouvi mais 2 disparos, que ecoaram no ar. Foi quando a maioria das pessoas percebeu que algo sério estava acontecendo. Embora alguns ainda olhassem céticos, o pânico começou a se espalhar pela multidão. Foi quando ouvi 2 tiros altos bem atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, uma dor intensa atravessou meu braço. Olhei para baixo e vi que estava ferido. Fui tomado pela confusão, enquanto as pessoas ao meu redor começavam a gritar e correr. Embora estivesse apavorado, consegui rastejar até um pilar, procurando um lugar para me esconder. De lá, espiando, vi o atacante entrando no shopping e olhando ao redor. Viu atirar em um segurança, que teve sorte e escapou do tiro. O cara então se virou e seguiu por um corredor. Daquele lugar onde me escondia, ouvi mais disparos vindo da direção em que o homem havia ido. Desesperado, tentei encontrar meu telefone, mas percebi que o havia deixado cair quando caí no chão. Então, sabia que não tinha escolha. Precisava usar a pistola de 9mm que sempre carregava comigo. Demorei um momento para reunir coragem, mas sabia que precisava fazer algo, e provavelmente era a única pessoa capaz de agir. Ignorando a dor ardente no meu braço, segui o som dos disparos, enquanto uma sensação de terror tomava conta de mim. As cenas que encontrei ao seguir o atacante eram aterradoras. Havia um terrível rastro de corpos espalhados por todo lado. Em um canto, vi o corpo de uma mulher com ferimentos no peito e na cabeça. Cada cena era como um golpe direto no estômago. Houve outro disparo e o som de vidro quebrando. Corri até o som e encontrei uma loja de cartões. Lá, entre os vidros quebrados, havia uma velha caída de barriga para baixo. Ela e as cenas ao meu redor me deixaram em estado de choque. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo, mas sabia que tinha que continuar. O risco era alto e o caos estava solto ao meu redor. Vi outra mulher caída no chão, com ferimentos no braço e no estômago. Meu coração quase parou quando vi o atacante. Da esquina, observei horrorizado enquanto ele apontava sua arma para 3 pessoas na frente da loja. Entre elas, havia uma criança. Por sorte, ele não parecia me ver, então, muito assustado, preparei minha pistola, mas não sei por que fiquei lá, paralisado.
Embora tivesse atirado com armas a minha vida toda, naquele momento minhas mãos tremiam tanto que não conseguia apertar o gatilho. Então, só fiquei ali, em silêncio, enquanto ele disparava, ceifando aquelas vidas inocentes. Após um momento, saí da loja. A mãe da criança tentava rastejar até o filho, que ainda se mexia, mas era tudo o que ela podia fazer. Então, o atacante voltou sem hesitar e atirou na cabeça de todos. Foi um golpe brutal. A luta entre o medo e a impotência me sobrecarregou, e de repente, a náusea tomou conta de mim. Vomitei de angústia, xingando a mim mesmo por não conseguir atirar com a coragem que sempre admirei nos outros. Eu sabia que, se o fizesse, seria tão monstruoso quanto ele. Eu já havia visto filmes em que as pessoas disparavam armas, mas aquilo era só no cinema. Nada se compara a ver aquilo na realidade. Naquele momento, uma aversão esmagadora à arma em minhas mãos me fez deixá-la cair. Eu vi ela bater no chão enquanto,